Olá, eu sou a Cecil e hoje vou te explicar um pouquinho sobre as mutações e as doenças genéticas ligadas a elas. Para entender a conexão entre os assuntos, primeiro você precisa saber o que é uma mutação. Mutação é qualquer alteração na sequência de nucleotídeos de um genoma, e ao contrário do que se pensa, ela desempenha um papel vital nos processos de adaptação e evolução, sendo considerada a máxima fonte de toda nova variação genética. Em eucariontes, por exemplo, algumas mutações ocorrem em regiões não codificantes do genoma e não têm efeito sobre o fenótipo. Por outro lado, podem ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento, cujos efeitos podem gerar inúmeros resultados. Mas como elas surgem? Além de poderem surgir naturalmente, as mutações podem ter origem durante os processos de mitose e meiose, síntese proteica, assim como a exposição do ser vivo a agentes mutagênicos físicos, como por exemplo os raios-X, raios gama ou raios ultravioletas, como também agentes mutagênicos químicos, como substâncias ditas cancerígenas, como amianto. Caso ocorram em células somáticas, as mutações não afetam os gametas. Logo, as alterações não são passadas para a próxima geração, mas elas podem se manifestar como um câncer em qualquer região ou órgão do corpo, por exemplo. No entanto, se ocorrem em células germinativas, as alterações podem ser transmitidas para os descendentes, resultando em doenças e síndromes. É nesse ponto em que está a ligação entre as mutações e as doenças genéticas. Já entendemos o que é uma mutação, mas o que é uma doença genética? Doenças genéticas são doenças causadas por alterações que acometem o DNA, os genes ou os cromossomos. Se as mutações atingem o DNA de uma célula, pode desencadear alterações na sua estrutura. O resultado disso seria um câncer, por exemplo. No entanto, ao contrário das demais síndromes genéticas humanas, o câncer não é necessariamente uma doença hereditária. No Brasil, o câncer de pele não melanoma, o de mama feminina e próstata apresentam-se como os mais incidentes. É válido ressaltar que em humanos, na sua maioria, o câncer é de origem somática, resultante da interação de fatores genéticos e ambientais, como por exemplo, estilo de vida e alimentação. E se caso for hereditário? Então, as mutações germinativas estão diretamente associadas à predisposição familiar e isso representa cerca de 5 a 10%. Nesses casos específicos, o câncer é uma doença genética e hereditária. A atriz Angelina Jolie, em 2013, por exemplo, após a realização de um teste genético, revelou ter alterações em um gene que aumentaria as suas chances de desenvolver um câncer de mama e de ovário, tendo em vista que a mesma teria uma predisposição para o desenvolvimento dos mesmos devido ao histórico de sua mãe. Logo, a atriz optou pela mastectomia como uma forma de se prevenir contra a doença. Quando há alterações nos genes, a mutação atua nas sequências dos nucleotídeos de um ou mais genes do DNA, provocando alterações na sequência de aminoácidos da proteína e, consequentemente, na codificação do gene. Podemos citar como exemplo a fibrose cística, que é uma doença genética autossômica recessiva, caracterizada pela produção excessiva de muco, na qual apresenta manifestações nas regiões pulmonares, gastrointestinais e nas glândulas sudoríparas. A triatleta canadense Lisa Bentley, por exemplo, sofre de fibrose cística desde seus 20 anos de idade, mas através das mudanças nos seus hábitos de vida, conseguiu achar um modo de controlar a doença. Outra forma das doenças genéticas se manifestarem é através de alterações na estrutura do cromossomo, conhecidas como mutações estruturais. Além disso, as mutações podem ocorrer no número de cromossomos, ou seja, mutações numéricas, quando isso acontece ao desenvolvimento de uma síndrome cromossômica. As mais conhecidas são a síndrome de Down e a síndrome de Turner. O autor brasileiro Ariel Gutenberg, por exemplo, protagonista do filme Colegas, possui síndrome de Down, vencendo o preconceito e mostrando que é possível realizar e praticar as diversas atividades da vida. Ambas as síndromes citadas não impedem que os indivíduos que as possuem mantenham um modo de vida ativo. Entretanto, há síndromes muito raras e limitadoras para quem a possui.
Um exemplo é a síndrome de Cherdyack-Ricard, na qual afeta o sistema imunológico, impedindo o corpo de se defender de vírus e bactérias. E se for uma doença congênita? Bom, vale lembrar que nem toda doença congênita é uma doença genética ou hereditária, pois existem malformações causadas por fatores externos, ou seja, medicamentos, drogas. Contudo, uma doença congênita é caracterizada por se manifestar antes ou durante o nascimento, afetando a saúde da criança desde o primeiro dia de vida, pois as mutações ocorrem em genes que atuam no metabolismo de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras, ou no sistema imunológico. Logo, costuma apresentar sintomas nos primeiros dias de vida. Uma malformação congênita muito comum é a fissura labial e palato fendido. Essas alterações podem prejudicar o desenvolvimento da fala, alimentação, dentição, audição e crescimento da face. Um exemplo é o autor Joaquin Phoenix, muito conhecido por seu papel no filme Coringa. Nasceu com fissura labial, o lábio leporino, mas corrigiu a malformação através de uma cirurgia plástica. Por que é importante estudar tais assuntos? A biologia molecular tem contribuído de maneira significativa para a compreensão de como nossos genes funcionam quando desempenham suas funções normais e por que causam doenças quando sofrem alterações. Isso torna possível estimativas para o número crescente de doenças genéticas, o que, em muitos casos, tem sido muito útil, pois permite confirmar o diagnóstico, evitando outros exames que podem ser invasivos ou pouco informativos, tendo em vista que cada pessoa tem uma composição genética única, o que significa que cada ser humano responde de forma diferente a um tratamento. Logo, ao analisar os genes de um indivíduo, além do fornecimento de um diagnóstico, é possível verificar o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para a pessoa em questão. Além disso, a identificação de mutações patogênicas em indivíduos assintomáticos contribui para prevenir o nascimento de novos indivíduos afetados, o que é fundamental para doenças graves e raras. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Deixe seu like e compartilhe para alcançarmos mais pessoas.